Muito bem, mais uma investida contra o presidente Jair Bolsonaro. A cúpula do PSL decidiu aumentar o número de integrantes com direito a voto nas decisões da sigla. A medida foi anunciada pelos líderes do PSL na Câmara, delegado Valdir, e no Senado, Major Olímpio, após reunião do Diretório Nacional da Legenda. O partido aumentou de 101 para 153 o total de filiados com direito a voto em reuniões nacionais. Dos novos convencionais, 34 têm mandato parlamentar, sendo que a maioria é alinhada a Luciano Bivar. Ao sair da convenção, o delegado Valdir acusou Jair Bolsonaro de querer ficar com a chave do cofre. Ele também afirmou que havia uma movimentação contra ele há meses. Robson, meu compadre, aperta o play aí. Inicialmente, o nosso presidente tentando enfraquecer o presidente Luciano Bivar, para dessa forma tomar o controle. Próximo ano tem eleições e ele queria o controle total de todos os diretórios do país. Inclusive, tinha pedido a minha cabeça em Goiás, a pedido do governador Ronaldo Caiado e do líder Vitor Hugo. Os dois, há 3 meses, já pediram ao presidente Luciano Bivar a minha cabeça no estado. Entendeu? O Goiás é um dos partidos que mais seguiu pessoas, maior qualidade. Mas em não sei qual razão, ele fez esse pedido, traindo a minha conduta de lealdade e fidelidade aí. Daí, a gente tinha aventado aqui a hipótese de que a briga dentro do PSL tivesse nascido em razão dessa disputa pelo fundo partidário, essa disputa pelo dinheiro do partido, e o delegado Valdir está expressando pelo menos isso aí. A gente vai, claro, aqui mostrar todos os lados. Aliás, em outro momento, o delegado Valdir acusou o presidente Jair Bolsonaro de oferecer fundo partidário e cargos para parlamentares. A declaração também foi feita ao deixar a convenção do PSL em Brasília. Solta aí, Robson. Já vai subir, produção. Eu sei que vai sair esse vídeo do delegado Valdir, então, será que vai agora, Robson? A gravação foi trazida ao público no dia anterior, aonde o presidente, ele interfere no parlamento, oferecendo a parlamentares que votassem contra mim. Ele oferece fundo partidário, oferece cargos. Então era sobre essa gravação que o senhor estava se referindo? Era sobre essa gravação. Não existe nenhuma outra gravação, deputado, que o senhor tem? Não tem nenhuma outra. Muito bem, o delegado Valdir também acusou Bolsonaro de ter tentado comprar a vaga do filho dele na liderança do PSL. Questionado se isso é motivo para impeachment, o parlamentar afirmou o seguinte, abre aspas, temos de aguardar, quem decide isso é o parlamento. Se algum partido fizer uma proposta, cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cabe a ele se leva ao plenário ou não. Não é decisão minha, eles precisam analisar se compra de parlamentares para votar a favor do filho é motivo de cassação do presidente. Isso depende de outros fatores. Fecho aspas aqui para o delegado Valdir. Repito, ele acusou o Bolsonaro de ter tentado comprar a vaga do filho dele na liderança do PSL. Dificilmente isso aí vai embasar um processo de impeachment, mas as acusações, Augusto Nunes, estão bastante fortes, o tom está bastante alto. A gente mostrou ontem aquele primeiro áudio vazado do delegado Valdir falando em implodir o Jair Bolsonaro, e naquele áudio, Augusto, ele mostrava o quanto ele apoiou o Jair Bolsonaro, o quanto ele se dedicou à campanha do Jair Bolsonaro. Então tinha ali um sentimento de mágoa que cada vez mais se manifesta. Sem a menor dúvida, eu acho que depois da eleição, depois da vitória eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro não se preocupou em rearranjar ali a divisão de poderes no PSL e deixou que o presidente do partido cuidasse disso sozinho, aquela montagem de diretórios provisórios. Agora ele vai aprendendo que foram eleitos na esteira da onda bolsonarista não só seguidores do Bolsonaro, mas, e talvez muito mais, pessoas ligadas ou pessoas que gozam da confiança do presidente do partido, do Luciano Bivar. Então é uma situação complicada. O número de parlamentares dispostos a ficar ao lado do Bivar me impressiona bastante, é muito grande.
Agora, repito, né? Esse é um tremendo raio em céu azul. Isso aí deveria, essas negociações, ou pelo menos as primeiras sondagens, deveriam ter sido conduzidas por líderes do governo. Faltam líderes. Eu não sei, por exemplo, no momento, quem faz a tal articulação política do governo. Eu estranho o sumiço do chefe da Casa Civil, não tenho visto ele nesse cenário. Então, se instala uma situação de anarquia, um briga com todo mundo, ninguém tem um projeto definido, ninguém sabe pelo que está brigando e promete mais, a situação promete mais confusões pela proa. José Maria Trindade, como é que você está vendo aí toda essa treta dentro do PSL, com o delegado Valdir aí fazendo acusações graves, né? E ele foi o alvo da tentativa de destituição do cargo de líder na Câmara para que o presidente colocasse o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que já estava prestes a ser indicado para ser embaixador brasileiro em Washington. Então a gente fica com a impressão de que o Jair Bolsonaro confia em muito pouca gente para além do núcleo familiar, porque quer colocar o filho na embaixada, quer colocar o filho na liderança da Câmara no PSL, e a sensação que transparece é de que o entorno, o pessoal do PSL que não faz parte do núcleo familiar, nem é o seu amigo, associado mais direto, esse pessoal está muito incomodado com a falta de confiança do presidente. Olha, Felipe, eu não tinha visto nada parecido em toda a atividade política que eu já participei, que eu já cobri aqui, um striptease político tão profundo e tão agressivo. E na verdade eu conversei com alguns integrantes do PSL e falei aqui até com uma certa timidez, né, logo no início, falava, olha, Felipe, estão falando até na possibilidade de pedir o PSL, pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E, por outro lado, também falando exatamente em perdas e danos depois deste processo, ou seja, de implosão partidária, né? É uma disputa muito feroz e que vai, sim, deixar perdas mesmo. Ô, Felipe, nunca um presidente da República, um rei, né, como gosta de se comparar ali a um tabuleiro de xadrez, pode entrar na disputa direta, porque ele pode sofrer um cheque e o rei não pode ficar em xeque. E o presidente Jair Bolsonaro ligou para deputados e pedindo uma assinatura. Um presidente não pode entrar a não ser que ele tenha certeza absoluta da vitória. E não teve. Queimou o nome do filho, mais uma vez, né? E também a sua ação. Ganhou um monte de inimigos e de adversários agora, adversários ali nervosos e que militam na mesma área dele, esta área de internet, de mídias sociais, né? Isso aí vai ser uma guerra sem fim. Felipe, mais do que a liderança na Câmara dos Deputados, o embate era muito maior. O grupo do presidente Jair Bolsonaro queria mesmo tomar o PSL. É muito complicado criar um partido político, é difícil, tem que colher assinaturas em todo o país, gastar com burocracia, com advogados, registros nos tribunais regionais eleitorais, no Tribunal Superior Eleitoral. Pois não, Augusto? Discretamente, primeiro planeja, né? Faz ali monta a estratégia para ver o que vai fazer, certo? Exatamente, e é difícil colher assinaturas, é uma dificuldade muito grande de trabalho, tanto é assim que a Marina Silva tentou criar um partido para viabilizar e o partido só saiu muito tempo depois. O Rede Sustentabilidade, ela não pôde se candidatar, acabou vice de Eduardo Campos, lembra? Foi exatamente da dificuldade. E quem tem um partido desse na mão, que eu chamo de lojinha, não vai entregar de graça para ninguém. Não pode, porque aquele é o rendimento deles. Esse PSL vai ter, no mínimo, R$500 bilhão nas mãos, entre fundo partidário e fundo eleitoral. Isso é muito dinheiro. Além disso, o poder de definir candidaturas nos estados e nos municípios. E eles é que vão dizer e fazer intervenção. Então, o grupo do presidente Bolsonaro queria tomar primeiro as executivas estaduais, dominar os delegados e depois eleger um presidente e uma executiva totalmente, ou na maior parte, bolsonarista. Houve aí a descoberta, o recuo,
e a Executiva Nacional comandada por Bivar pulverizou a Executiva. Hoje, o Bolsonaro tem 20% da Executiva se tiver. Acabou suspendendo 5 deputados, né, que são bolsonaristas, que não poderão assinar lista. Mas política, sim. Política você perdeu. Não há revanche nem repetição. O máximo que você pode fazer é outro caminho, no outro momento. Mas perdeu. E o grupo do Bolsonaro está insistindo em lista. Houve, portanto, a suspensão de 5 deputados que são bolsonaristas. Haverá uma guerra jurídica, porque o grupo do Bolsonaro vai entrar na justiça contra esta convenção, esta reunião da Executiva Ampliada que decidiu fazer essas mudanças no partido. Então, uma reação muito grande e uma carnificina política, viu? Posso dar uma informação aqui? Que eu me perguntava onde anda o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele deveria estar participando de alguma articulação, certo, Zé? Ele não é do partido, mas ele tinha que ele não está certo não, Augusto, porque esta atividade foi transferida para a Segovia, Secretaria de Governo. Quem faz essa articulação é o general Luiz Eduardo Ramos. E ele estava no Congresso. General Luiz Eduardo Ramos, o ministro-chefe da Secretaria de Governo. Tecnicamente, você tem toda a razão. Você está dando aí a coisa oficial, como é que é, deveria ser assim. Mas, por exemplo, quando aprovaram a reforma da Previdência, estava lá o Onyx Lorenzoni. Não estou responsabilizando o Onyx por nada, não. Estou estranhando a ausência. E estava lá festejando a reforma da Previdência, dando entrevista, vencemos e tal, aparecendo como quem conseguiu ajudar. Neste caso, o fato de ele pertencer ao DEM o deixa mais à vontade ainda para aconselhar, se o presidente está a fim de receber conselhos, né? Aconselhar o presidente como agir e tal. Pois bem, neste momento, informa um amigo meu aqui de Porto Alegre, jornalista, Felipe Vieira, Onyx Lorenzoni recebeu, agora, faz minutos, a presidente da FEMAMA, na sede do Democratas. É a médica Mayra Calef. Ele recebeu também o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara. Mayra Calef foi pedir a ele que agilizasse a sanção do projeto de lei da Câmara, número tal, que garante aos pacientes do SUS com suspeita de câncer o direito à biópsia no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do pedido médico. Não é exatamente o que deveria estar fazendo, é um problema importante. Fazendo neste momento todos os chefes da Casa Civil que nós conhecemos, certo? Mas é porque uma medida provisória assinada, essa medida provisória que tentaram não votar aí, que transfere o poder de articulação e a articulação política para a Secretaria de Governo. E o general, ele vem se encontrando com integrantes aí de várias bancadas na Câmara e tal, com base na liderança do governo, e talvez até tenha sido ele, com essas reuniões, que provocou aí esse embate interno no PSL. Muito bem, o Zé Maria falou aí da expulsão de 5 deputados que tiveram, na verdade, as suas atividades partidárias suspensas. São eles, Carla Zambelli, Felipe Barros, Bibo Nunes, Alê Silva e Carlos Jordi. Foi outra ação para reduzir o poder de Jair Bolsonaro no PSL. E a medida busca evitar chances do deputado Eduardo Bolsonaro se tornar líder da legenda na Câmara. A decisão também foi tomada durante a reunião do Diretório Nacional do PSL em Brasília, nessa sexta-feira. Então, são aqueles deputados que no julgamento da ala bivariana, para a gente dizer assim, a ala do Luciano Bivar, no julgamento dessa ala, haviam atuado pela destituição do delegado Valdir da liderança do governo na Câmara dos Deputados. E o senador Major Olímpio deixou a convenção do PSL pessimista com uma possível reconciliação entre Jair Bolsonaro e Luciano Bivar. Para o Major Olímpio, ficou claro que o presidente do partido, Bivar, não irá procurar o presidente da República. O parlamentar atribui a crise a 2 advogados ambiciosos que, segundo ele, insuflaram o presidente e armaram esse quiprocó todo. Major Olímpio afirmou que é necessário um gesto de Bolsonaro para abrir uma comunicação. 2 advogados, imagino que sejam a Karina Cufa e o Admar Gonzaga, que têm defendido o Jair Bolsonaro e têm tomado as iniciativas pela apuração das contas do PSL. Certo, Zé Maria? Exatamente.
Eu acho impossível, né? Isso aí é como aquele ditado antigo do cristal. Quebrou, não adianta emendar, colar, porque vai ficar no máximo, ou no mínimo, né? O sinal de onde foi colado, aquela coisa horrorosa de coisa consertada. Isso é impossível. Em política, e quando é feito desse jeito, às claras, ali foram criados adversários muito pesados. Não é só o presidente Luciano Bivar, não. O presidente, o Valdir foi o deputado delegado Valdir foi o deputado mais votado do PSL, do Goiás, do estado de Goiás. E 2 vezes. Ele trabalhou muito para o presidente, agora foi pego ali naquela gravação, chamando o presidente de vagabundo e tal. Isso é inconciliável já. O que eu acho estranho é que o presidente e o grupo dele já não saibam disso e que já não tenham se providenciado aí através de uma nova colocação, um novo partido.